É um português é muito... Mas o que nós vamos fazer agora, me conta? Tudo esse esquema assim de bastidores da Copa. É um segundo momento da rádio. O projeto Estúdio B da Gaúcha conversa hoje com Nelson Sirotsky, presidente da RBS, para falar um pouco sobre bastidores, sobre notícias e vivências dele em alguns dos mundiais importantes transmitidos pela Rádio Gaúcha. Por exemplo, vamos começar, presidente Nelson Sirotsky, pela Copa do Mundo da Inglaterra em 1966. Tu foste à Copa com apenas 13 anos de idade e, incrivelmente, com algumas tarefas a serem executadas pela rádio. Essa foi incrível, a minha estreia no mundo do rádio, no mundo da comunicação, quando eu acompanhei. Eu tive o orgulho de acompanhar o meu pai, Maurício Sirotsky Sobrinho, com 13 anos, aquela que foi a primeira cobertura dele, Maurício Sirotsky, a uma Copa do Mundo. E o Maurício liderava, o meu pai liderava uma equipe muito restrita de profissionais, com o Mendes Ribeiro, com o Vili Gonzer, que participava conosco com uma parceria junto com a Rádio Itatiaia. Narrador que hoje está em Belo Horizonte. E com uma figura fantástica que nós conhecemos lá, que o meu pai conheceu lá através de uma contratação, um português chamado Francisco Pereira da Silva, que, para nossa alegria, é até hoje um grande amigo da nossa família. Olha o estádio de Wembley. Um estádio magnífico, um estádio espetacular, um templo do futebol mundial, e também tem uma lembrança pessoal, né, entrando no estádio de Wembley, no dia da abertura desta Copa do Mundo, em que a Rádio Gaúcha foi a única emissora do Brasil a transmitir ao vivo do estádio. Lembro muito bem que foi neste estádio que Mendes Ribeiro abriu a transmissão da Rádio Gaúcha e dizia, com orgulho para todos nós, a Gaúcha é a única emissora que está transmitindo desde o estádio, porque as demais emissoras transmitiam em off-tube, transmitiam através da televisão mesmo da Inglaterra. Perfeito. Mas a Gaúcha, num lance ousado, comprou a posição e Mendes Ribeiro transmitiu desse estádio ao vivo do estádio para os nossos ouvintes na época. E aí está um passe, de um jogo, passe de posição da Rádio Gaúcha, num jogo contra a Hungria. Esse é um passe do dia 15 de julho, do jogo Brasil e Hungria, que na realidade as pessoas têm a lembrança que aconteceu na cidade de Liverpool. Sim. Mas na realidade é na cidade de Everton, que é do lado da cidade de Liverpool. Sim. E a Rádio Gaúcha tinha lá a posição número 10, né? Era um cubículo número 10, aonde Mendes Ribeiro, Maurício Sirotsky comandavam a transmissão da Rádio Gaúcha, transmitiam o jogo, e eu e o Francisco Pereira da Silva ficamos ali do lado acompanhando, torcendo desesperadamente pelo nosso Brasil. Muito bem. Bom, agora começou a aparecer o nosso Francisco Pereira, que tu vais colocar também na conversa, direto da Ilha da Madeira, em Portugal, porque aparece uma foto aqui com Maurício Sirotsky no meio, entre dois jogadores da seleção brasileira, Garrincha e o volante Denilson. E bem ao lado de Garrincha, aparece o então jovem, ainda hoje muito jovem, Francisco Pereira da Silva, que foi contratado por meu pai, para auxiliá-lo desde o início. E essa foto eu tenho convicção, essa foto ela é feita no período anterior da Copa. Essa Copa tinha Alcindo Marta de Freitas, com 21 anos, estava lá jogando, e o Brasil treinou em Glasgow. E esta foto é feita em Glasgow, numa visita que foi feita à delegação brasileira. Perfeito. Em que, e o Chico está lá, e o Chico está na linha, o nosso Francisco está na linha. Com ele? Vamos conversar com ele. Bom, e aí, Chico, tudo bem? Boa noite, com muito gosto estou falando com vocês. O primeiro jogo do Brasil foi um jogo amigável, foi feito em Madrid, e penso que ganhamos por 5-2 ou coisa assim. Veja, interessante que o Chico diz, penso que ganhamos, né? Se tornou um brasileiro. Eu tenho a certeza que ganhamos, só que não me recordo se foram 5 ou 6 ou coisa que eu... Perfeito, está falando de um amistoso antes de começar a Copa. Um amistoso. Sim. E de Madrid fomos para Glasgow com escala em Londres. Fomos no mesmo avião que a seleção. Isto diz da quantidade de repórteres, de mídia, que havia naquela altura, que eram poucos. Eu penso que nós chegavam a 70. No avião havia lugar para toda a gente. E nós fomos com a seleção caneirinha. E fomos para Glasgow, e onde jogámos com a seleção escocesa. E essa fotografia é tirada
no hotel onde estava hospedada a seleção brasileira. Essa foto que a gente mostrou há pouco aqui, com o Maurício Sirotsky, com o Francisco Pereira da Silva e com 2 jogadores da seleção brasileira, o Garrincha e o Denilson. Bom, depois o Brasil foi, Nelson e Francisco, para os jogos, que eram realizados então em Everton. O Brasil ficou em Liverpool, mas os jogos eram em Everton. E aí tinha toda aquela estrutura de montagem da posição para a transmissão dos jogos. E o Chico, né? O Chico, Francisco, que está na linha conosco, ele era o responsável pela contratação das linhas. Ele pode nos dizer como funcionava, porque hoje é muito fácil a gente estar falando para o mundo pela internet, mas o Chico pode nos explicar como é que funcionava a contratação das linhas e como chegava o nosso som que vinha lá da Inglaterra, Chico. Eu vou tentar. É porque não é imaginável as dificuldades daquele tempo hoje em dia, mas eram muitas. Então, toda a Copa do Mundo foi transmitida para a América Central e a América do Sul através de Nova Iorque. As linhas, digamos, partiam de Londres para Nova Iorque e Nova Iorque depois em distribuição. E o Maurício Sirotsky teve a brilhante ideia de, gostando já nessa altura muito dos relógios suíços, da precisão suíça, ele sugeriu porque é que nós não vamos por Berna. E Berna, Rio de Janeiro. E assim fizemos. E as nossas linhas telefónicas tinham a melhor qualidade de toda a gente deve ter. De tal ordem que eu lembro-me de o Maurício me dizer que outros países na América do Sul estavam a ouvir os relatos dos jogos pela gaúcha, porque é aquela que chegava em melhores condições. E o famoso feedback, ou retorno, como chamam, naquele tempo era um problema tremendo, arranjar feedback. Nós chegávamos a entrar no ar 2 horas antes do jogo, 2 horas e meia antes do jogo. O Francisco assistiu os jogos também com vocês, todos os jogos da seleção. Eu me lembro muito bem, Chico, do jogo Brasil e Portugal, onde perdemos por 3-1, onde Eusébio, se não me engano, fez 2 ou os 3 gols de Portugal. 2 gols de Eusébio. Simões fez o outro. Quer dizer, Eusébio fez. E eu me lembro acho que foi o 2º ou 3º gol, que foi na minha frente, uma cruzada que veio do lado esquerdo, e o Manga soltou a bola. O Manga era o goleiro do Brasil, né, que substituiu o Gilmar. O Manga era o goleiro, e o Manga soltou a bola na minha frente, e o Eusébio decretou o desastre que foi, a tragédia que foi para todos nós brasileiros, né, a derrota do Brasil, né, nós que fomos para lá com a expectativa do tricampeonato mundial, o Brasil campeão 58, campeão 62, fomos para lá, e a frustração de ver a nossa seleção derrotada na primeira fase para Portugal do meu amigo Chico. Agora eu lembro, viu, Chico, desse jogo, eu me lembro da tristeza do que aconteceu, e me lembro, tenho na lembrança um episódio depois desse jogo, quando já à noite todos saímos do estádio de Everton, acho que era lá no estádio de Liverpool, cada um em direção ao seu caminho, uma tristeza absoluta. E no carro que eu estava, e eu acho que eu estava com o Mendes Ribeiro no carro, nós passamos pelo ônibus que levava de volta a seleção brasileira. E o clima de tristeza naquele ônibus, e aí nós tentamos, ao lado do ônibus, dar um incentivo, né? Levantamos uma bandeira do Brasil, dar um incentivo, e a única pessoa que abriu a janelinha do ônibus foi o massagista Mário Américo. Mário Américo abriu, olhou, abanou com um sorriso muito triste, e a gente podia visualizar, né, a tragédia que foi a derrota do Brasil para Portugal e a eliminação precoce do Brasil na Copa que sonhávamos ser tricampeões. Bom, Nelson, eu quero aproveitar para agradecer a participação do Francisco Pereira da Silva, direto da Ilha da Madeira, fez parceria com a Rádio Gaúcha lá em 1966, há 44 anos, e tornou-se um amigo da família até hoje, né, Nelson? Mais do que um amigo, nós costumamos dizer, o Chico é o membro da nossa família que está baseado na Ilha da Madeira, que está baseado na Europa, com quem temos relações fraternas com toda a família Sirotsky, que é um querido amigo, ele e a sua esposa Eva. Vocês são meus irmãos. Muito obrigado pela gentileza. Um grande prazer. Grande abraço. Com muito gosto e um grande prazer, um grande abraço. Eu tenho uma curiosidade, Nelson. A Gaúcha tinha o Mendes Ribeiro como narrador, e o que fazia, no caso, na transmissão em si, Maurício Sirotsky? O Maurício, né, ele liderava o projeto e ele fazia a abertura de todas as transmissões. Ele dava o suporte, fazia com a eloquência que ele tinha, né?
o significado de uma Copa do Mundo, da Rádio Gaúcha, transmitindo desde a Inglaterra, e ele dava uma panorâmica, né, e dava um caráter da emocionalidade para os nossos ouvintes, né, e o Mendes Ribeiro fazia as transmissões, e muitas vezes, como a equipe era muito restrita, ele funcionava como repórter, ele funcionava como comentarista, ele dava o espetáculo dele, né, e infelizmente foi curta a trajetória dele como comentarista esportivo, porque a Copa foi muito curta, né, foram apenas 3 jogos que o Brasil fez e acabou sendo eliminado. Presidente Nelson Sirotsky, falamos então sobre a cobertura da Copa do Mundo de 1966 pela Rádio Gaúcha, uma espécie assim, de cobertura romântica com toda a dificuldade da época, né, presidente? E um momento maravilhoso da vida de todos nós, que tivemos a oportunidade de lá estar, com circunstâncias diferentes, a minha especialmente com 13 anos de idade, e foi ali que eu comecei a minha paixão pelo futebol e a minha paixão pelas coberturas de Copa do Mundo, Benfica. Nelson Sirotsky, presidente da RBS. Quem tá ali, Holmes? Tá aí o Holmes. Foi referido no projeto. Aquelas histórias. Aqui vai ser a central de Copa. Tudo que vem de lá passa por aqui. Vamos ficar daqui, então, tudo assim, o tempo todo, entrando por aqui, fazendo gravações, tocando pro ar aí. Bárbaro. Todo o material. Muito bom. Fiquei muito feliz com esse convite do Silvio de ter participado desse projeto maravilhoso, que, além das curiosidades, é um registro que fica para o futuro. Cada um de nós tem lembranças e cada um de nós tem poucas registros físicos das suas participações em Copa. E esse projeto com certeza resgata muitas histórias que ficam para a história da comunicação, para a história da nossa Rádio Gaúcha e da nossa RBS. Na verdade, a ideia do projeto é resgatar histórias e bastidores de coberturas ou de profissionais ou da Rádio Gaúcha em si. Isso nós estamos tocando, falando com vários profissionais. E fazer esse material com o Nelson é extremamente importante na medida em que o Nelson é, acima de tudo, um homem de rádio, né? É um empresário do meio de comunicação como um todo, mas tem assim um carinho especial pelo rádio, que é exatamente o que a gente tem aqui também na Rádio Gaúcha. Cada um de nós vive rádio há mais de 40 anos. Então, esse tipo de registro é fundamental, é importante, e é o que nós estamos tratando de fazer para efeito assim, de futuro da Rádio Gaúcha.